Chegamos no 6º e último capítulo da nossa série, e a gente está falando de emoções, e eu quero lembrá-los que as emoções são boas e podem ser ruins, mas todas as emoções que a gente tem em nossos corações, elas de alguma forma nos ajudam. Até o medo, que eu falei aqui há poucos domingos, o medo nos ajuda a nos proteger de alguns perigos da vida. A gente vai ter o que demais daqui uns dias, o que demais a gente diz que coragem não é ausência de medo, né? Coragem é fazer o que você tiver que fazer, mesmo quando estiver com medo. Então, essas emoções são importantes. E o que a gente levantou de questão nessa série é sobre, a grande pergunta é quem que está no controle. Então, quando essas emoções controlam o nosso coração, pode ser perigoso. Então, nós falamos no segundo dia sobre uma emoção que às vezes controla o nosso coração e a nossa vida, né? Porque Salomão diz que do coração depende toda a nossa vida. Então, nós falamos sobre a culpa. A culpa, às vezes você carrega uma culpa no seu coração e aquela emoção, ela te atrapalha, é ruim, ela te impede de caminhar. Depois nós falamos de uma outra emoção que acaba nos paralisando também, que é a inveja. Você fica desejando ter o que o outro tem, e você nunca fica satisfeito. É uma emoção que também nos fere e adoece os nossos corações. Falamos do medo, propriamente dito, falamos da raiva, e hoje nós vamos encerrar essa série com algo que não é exatamente uma emoção, mas é fruto de emoções e às vezes desconectadas ou emoções fortes demais em alguns momentos da nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a depressão. Então, todos os assuntos que foram falados nos outros dias, tanto a inveja, quanto a raiva, quanto a culpa, quanto o medo, eles são emoções potenciais de nos conduzir a uma depressão. E quando a gente vai falar de depressão, normalmente a gente tem alguns mitos que eu já quero começar quebrando esses mitos. O primeiro dos mitos é que depressão é coisa de gente fraca. Vocês já ouviram isso? Depressão é coisa de gente fraca. Eu confesso que até os 36 anos de idade eu acreditava nisso, porque eu não achava que eu podia algum dia ter uma depressão, e uma depressão violenta me alcançou. Então eu descobri ali que não é exatamente como eu pensava. E o segundo mito é que crente não pode ter depressão. Vocês já ouviram isso por aí? Sim, crente não pode. Se você é um seguidor de Jesus, você não pode ter depressão, porque Jesus morreu por você, afinal de contas, então você não pode ficar deprimido. Eu quero dizer que as duas situações são mitos, não são verdades. Porque a depressão tem a ver com esse descontrole das emoções que despertam reações químicas em nós que nos adoecem. Então, isso não tem nada a ver. As aflições, como disse Jesus, vêm para bons e maus. Então, nós todos estamos sujeitos a ter uma depressão. Quando eu tive a minha depressão muito forte, eu não estava envolvido com as coisas de Deus como eu estou hoje. Mas a minha esposa já ficou deprimida depois de já estarmos ali na liderança da igreja. Recentemente, um pastor muito amigo meu, na verdade, sou um admirador dele, aprendi muito ouvindo as pregações dele, que é um pastor americano, chama Louis Giglio. Ele está falando sobre isso na igreja dele, que é a Passion City, lá em Atlanta. Ele está voltando de uma depressão profunda também. Um cara que eu olho assim e falo, quando eu crescer eu quero ser igual a esse cara. Ele está abrindo o coração, falando que acabou de passar por uma depressão muito profunda. Então, é mito que isso não é coisa que não acontece com crente, é mito que é coisa de gente fraca da cabeça. Bom, o que é então? O que é? A depressão é um desequilíbrio das nossas emoções. Elas começam assim. Então, assim, um excesso de raiva excessiva, descontrolada, medo excessivo, todas essas emoções descontroladas de forma desequilibrada acabam causando a depressão. Você sabe o que Deus planejou
para mim e para você? Você sabe o que Deus planejou para mim e para você é muito diferente do que a gente vive nos dias de hoje? Deus, desde o começo, desde o princípio, Ele estabeleceu que a gente precisava ficar de olho nos nossos limites. Lá no Egito, Deus falou para aquele povo que trabalhava 7 dias por semana, quando Ele libertou eles da escravidão, Ele falou, a primeira coisa que vocês vão fazer, antes de qualquer lei, vocês vão tirar um dia de folga na semana. O que Deus estava querendo ensinar com isso? Que a vida não pode ser só trabalho, você vai adoecer. Então, quantos de nós, por excesso de trabalho, excesso, estresse, correria da vida, quantos de nós ainda vivem assim, correndo toda semana, todos os dias, sem parar, sem interromper, sem ter um tempo pacífico? E aí, isso acaba ferindo o nosso coração, potencializando o fato da gente ficar deprimido. Bom, uma outra coisa importante para a gente falar de cara sobre esse assunto é que nós somos feitos, Deus nos fez corpo, alma e espírito. E essas coisas são inseparáveis enquanto a gente viver nesse planeta. O apóstolo Paulo diz que a única coisa capaz de separar a alma do espírito é a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, que separa juntas e medulas e separa a alma do espírito. Mas nós não sabemos onde começa a alma e onde começa o espírito. É um embaralhado ainda na nossa mente, a gente não tem clareza sobre isso. E nós somos corpo também. Não tem coisa que mais nos move, em algumas situações, do que coisas do nosso próprio corpo, do físico. Você fala, o físico não é importante? Claro que é importante. Quero ver alguém ficar sentado aqui com dor de barriga. A primeira coisa que você vai fazer é sair correndo daqui. Então, físico também é importante. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus nunca falou que você só é espírito, crente é só coisa espiritual. Não, a gente é as 3 coisas. Então, nós precisamos cuidar das 3 partes de quem nós somos. Bom, dito isso, o corpo é responsável pelos sintomas que a gente fica conhecendo da depressão. Quais são alguns dos sintomas da depressão? Uma ansiedade elevadíssima. Muitos, e eu já disse isso aqui, só os que estão nos visitando pela primeira vez, que talvez nunca ouviram, eu tive todos os sintomas, passei por todas as fases de uma depressão profunda. Então, um ataque de pânico nada mais é do que um enlouquecimento das químicas do nosso organismo. Sabe, um excesso de adrenalina, misturado com dopamina, o cortisol, que é aquele hormônio que quando você está apavorado, com medo, é uma química que faz você ter um ataque de pânico. Quem já teve um ataque de pânico aqui sabe que não está acontecendo absolutamente em volta de você, mas você acha que o mundo vai acabar em 3 segundos. É essa a sensação que a gente tem. Eu já experimentei isso. Depois que eu passei por isso, quando a minha esposa teve algumas situações, às vezes eu chamava ela e falei, amor, só lembra de uma coisa, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada em volta. Porque a gente acha que está acontecendo, você acha que o mundo está acabando. Porque é uma reação química, isso não é espiritual, isso não é demônio, gente. É uma reação química. A nossa química está toda embaralhada, causada por coisas que a gente ainda vai conversar mais hoje. Então, em alguns momentos de quem está lidando com depressão, ou se alguém tiver alguém na família lidando com depressão, em alguns momentos, o físico é fundamental. Você se medicar é fundamental. Se alguém está aqui hoje com uma depressão profunda, como a que eu enfrentei, não está nem prestando atenção no que eu estou falando, porque você não consegue. A cabeça fica pulsando um monte de coisa, você não consegue prestar atenção por muito tempo, focar, porque sua cabeça está longe. Então, em alguns momentos, o físico é fundamental, você cuidar do seu físico. Você dormir bem, você descansar, você tratar do seu filho, você tomar remédio, você ir atrás de um psiquiatra. Eu fui num psiquiatra e tenho orgulho de falar isso, porque me ajudou. Me ajudou. Bom, enfim, não é tão interessante você olhar para um conjunto de cartas, de livros, de documentos que foi organizado, por isso que chama Bíblia, né? Vem de biblioteca, né? Você juntou vários livros.
Não é interessante você olhar para alguns textos que têm 2.900 anos que foram escritos e ele ser relevante hoje na nossa vida? Ele falar com você hoje. Não tem algo sobrenatural nisso? Sabe, se você pensar, a ciência muda a cada 100 anos, quase que completamente. E você pega um texto aqui, como nós vamos pegar hoje, você vai ver a relevância de um texto escrito exatamente há 2.900 anos. E ele vai falar com a gente tão claramente sobre o que pode causar depressão e como sair de uma depressão. Eu não tenho a pretensão de, em 30 minutos, conseguir ser usado para curar todo mundo que estiver com depressão aqui. Eu não tenho nem essa pretensão. A minha pretensão é mostrar o caminho que a Bíblia nos indica para um tratamento de uma doença que é a doença do nosso século, que tem ferido a gente, os nossos familiares, as pessoas próximas e as pessoas que a gente nem conhece. É a doença do nosso século. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre lá em 1 Reis. Eu não vou ler todo o texto, eu vou falar um pouco sobre os textos, mas eu vou falar a partir do capítulo 17, mas vou ler mais à frente no capítulo 18, e olha que interessante essa história. Nessa época, o rei de Israel se chamava Acabe. Eu já contei aqui algumas vezes, depois de Davi veio Salomão, que reinou sobre todo o povo de Deus. Depois o filho de Salomão já começou a desandar as coisas, fez com que o reino se dividisse, e nessa época, Asa era o rei de Judá, que era uma das 12 tribos, das mais fortes, e Acabe era o rei de Israel nessa época. E a Bíblia diz que ele era um cara do mal, que não fez o que Deus gostaria, ele desagradou a Deus. E para complicar mais, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era de um povo que adorava Baal, que era um deus oposto do nosso Deus, e ela trouxe profetas e trouxe os ídolos, todos para dentro de Israel, e o rei Acabe aceitou tudo isso e colocou o povo para adorar Baal. Então, os profetas daquela época falavam com o rei: ei, presta atenção, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo, você está saindo dos caminhos do Senhor, você está trazendo ídolos para a casa de Deus, para com isso, já. Aí, Acabe conversando com a sua esposa: os profetas estão falando isso. Ela falou assim: é simples, mata. Simples assim. Aí começou uma perseguição aos profetas de Deus, e aí começaram a matar os profetas, ia atrás, e eles se escondiam em cavernas, e o exército de Acabe ia atrás, ia matando, mataram quase todos os profetas. Só sobrou um, que chamava Elias, foi o único sobrevivente. E Elias ficou escondido um tempo, mas chegou um momento que Deus falou assim para Elias: Elias, eu quero que você vá lá conversar com Acabe. Aí Elias talvez tenha ficado com medo, então preste atenção em tudo dessa história. Talvez Elias tenha ficado com medo, falou: ele matou todo mundo, eu vou lá, provavelmente eu vou ser morto. Mas como Deus está mandando, eu vou. Então Elias foi se encontrar com Acabe. Capítulo 18, versículo 17. No instante que viu Elias, Acabe exclamou: é você mesmo, agitador de Israel? Porque ele estava sendo perseguido e agora o rei estava frente a frente com ele. Elias respondeu: não fui eu que provocou essa desgraça sobre Israel, foi você mesmo e o seu governo. Vocês abandonaram os caminhos do Eterno e os seus mandamentos para seguir os Baalins. Presta atenção, rei. Se Israel está um caos agora, foi causado por você. Você que deixou de seguir a Deus e começou a seguir outros deuses. Então Elias desafiou o rei Acabe, disse assim: olha, faz o seguinte, reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, não deixe faltar os protegidos de Jezabel, os 450 profetas dos Baalis e os 400 profetas da deusa da prostituição, Azerá.
Se você tiver uma filha, nunca coloque esse nome na sua filha. Era uma deusa da prostituição. Então, Elias fez esse desafio para o rei. Olha, é o seguinte, chama todo mundo, chama o povo, traz todos os profetas, vamos lá no Monte Carmelo que a gente vai fazer um embate lá. Mas era Elias contra todos, né? Era só ele e Deus. Bom, como eu disse, vamos prestar atenção nos detalhes, né? Porque tudo tem a ver com o assunto que a gente está falando. Provavelmente, Elias foi para esse embate com medo. Provavelmente. Ele sabia que Deus estaria com ele, mas ele sabia que ele estaria sozinho diante de uma multidão e de um monte de gente que queria matá-lo. Ele sabia, ele tinha essa consciência, mas ele foi. Isso pode ter gerado em Elias uma descarga de adrenalina. Isso pode ter gerado em Elias uma ansiedade muito grande. Isso pode ter gerado em Elias noites sem dormir. Tudo para preparar, tudo para chegar nesse dia. Então Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Então ali, diante do povo e diante dos profetas, da corte, o Elias fez um desafio. Ele falou o seguinte, Elias desafiou o povo: até quando vocês, povo, vão ficar em cima do muro? Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam o Eterno. Mas se é Baal, sigam Baal, decidam-se. É como se Deus estivesse falando com a gente, né? Você vai seguir a Deus? Siga a Deus. Se você não quer seguir a Deus, não siga a Deus. Mas decida-se, né? Faça a sua escolha. Bom, aí eu vou contar um pouco da história para não ficar lendo um monte de versículos, né? Aí Elias mandou eles prepararem 2 novilhos, um para ele mesmo e um para os adoradores de Baal, e mandou que eles montassem um altar, colocassem a lenha e colocassem o novilho em cima do altar. E Elias ia fazer a mesma coisa, montou um altar, colocou a lenha e colocou o novilho. Aí o desafio foi o seguinte, eles, os profetas de Baal, pegaram o novilho, prepararam o animal para o sacrifício e chamaram a Baal. Clamaram a manhã toda: ó Baal, responde-nos. Mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Desesperados, pulavam e dançavam em torno do altar. O desafio era o seguinte, Elias falou: olha, o Deus verdadeiro, vamos dizer que a gente ainda está em dúvida se é Baal ou se é o Deus de Israel. O Deus verdadeiro vai incendiar esse altar sem precisar acender um fogo ali. Ele vai mandar fogo do céu. Então, meu desafio é o seguinte, são 450 contra 1. Então, vocês 450, façam tudo o que puder, orem ao seu Deus, façam as mágicas, tudo que estiver ao alcance de vocês, para que o Deus de vocês ponha fogo no altar. E depois, eu vou fazer a mesma coisa com o meu Deus. Aquele que incendiar o altar é o Deus verdadeiro. Combinado? Trato feito? Feito. E aí, os profetas de Baal começaram, e gritaria, e agita, e dança, e faz um monte de coisa, e nada de descer o fogo, e foi passando a manhã, foi acabando a manhã, foi chegando perto da hora do almoço, Elias estava na adrenalina, né? Elias falou assim, ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Olha só, ele sozinho, aquele monte de gente lá. Gritem mais alto, afinal ele é Deus, talvez ele esteja meditando em algum canto, ou ocupado com algum trabalho. Vai ver, ele está viajando. Elias começou a cutucar. Falou, vai, grita mais alto. Eu acho que talvez ele esteja meio surdo, né? Não está escutando vocês, né? Aí nessa hora, os profetas começaram a gritar mais alto e eles começaram a se cortar com facas, era um ritual deles também. Até eles ficarem tudo ensanguentados. E nada de descer o fogo no altar. Bom, aí chegou a vez do Elias. Elias falou o seguinte, olha, é minha vez, já era o final da tarde, não tinha acontecido nada. Elias falou, é minha vez, então faz o seguinte, no meu altar, onde está o novilho e a lenha, eu quero que vocês joguem água. Aí o pessoal jogou água, ele falou, não, é pouco, joga mais.
O pessoal jogou mais água. Ele, não, ainda é pouco. 3 vezes ele mandou ele encharcar o altar dele com água, até umas valetas que foram feitas em volta, assim, ficaram cheias de água. Nessa hora, Elias orou: ó eterno Deus de Abraão, Isaque e Israel, que todos fiquem sabendo hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e faço as coisas seguindo as tuas ordens. Responda-me, ó eterno. Responda-me e mostra a esse povo que tu, ó Eterno, estás dando a ele a oportunidade de se arrepender. Olha só que até nisso tinha um plano. Ele estava orando para que o povo se arrependesse. Não era para fazer showzinho pirotécnico. Era para que aquilo os lembrasse de quem era o Deus verdadeiro e eles se arrependessem dos seus maus caminhos. Na mesma hora, o fogo do Eterno caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. O povo viu o que aconteceu e todos se prostraram admirados em adoração e exclamaram: ó Eterno Deus, o Eterno é Deus. Elias disse ao povo: agarrem os profetas, não deixem que escapem. E o povo os prendeu. Elias os mandou para o riacho de Quizon, onde os matou. Alguém aqui já passou por uma situação parecida com essa? Acho que não, né? Consegue imaginar toda a cena que Elias estava envolvido? Aquele monte de gente, povo, profetas, exército, a qualquer hora a coisa podia degringolar. Deus foi fiel, honrou a oração de Elias, pôs fogo no altar, e aí aquele estresse de ir com aqueles profetas para o lago. A gente tem que entrar na história para você conseguir entender o que aconteceu com Elias. Aquele estresse, você foi lá para o lago e matar 450 profetas ali, a espada, deve ter sido algo nojento, pesado, né? Mas foi isso que aconteceu. É isso que a Bíblia... Eram outros tempos, né? Era um outro momento da história. Mas imagine o estresse que isso causou em Elias, né? Talvez no momento a adrenalina ainda estava lá em cima, mas aí, na sequência, o Acabe foi para casa, contou para Jezabel, falou: olha, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, desafio, não sei o quê. A Jezabel falou assim: manda um mensageiro falar para esse Elias, que eu vou matar ele até o dia seguinte. Até o dia seguinte, nesse horário, ele vai estar morto. O mensageiro foi avisar Elias: pensa junto comigo. Um cara que enfrentou tudo que ele enfrentou, ia chegar o mensageiro: ó, Jezabel falou que vai te matar. Ele falou: ok, beleza. Né? Uai, ele já era perseguido antes. Ali, ele estava na frente de todo mundo. Isso, ele tira de letra, né? Tira de letra, pô, deixa para lá isso. Mas, nessa hora, quando a notícia chegou para ele, já tinha baixado a adrenalina, já tinha acontecido tudo, a reação dele foi surpreendente. Quando Elias percebeu a situação, fugiu para Berseba, no sul de Judá. Ele ficou com medo. Uai! Deixou ali seu ajudante e caminhou mais um dia no deserto, chegando a um zimbro. O zimbro é um arbusto. Sentou-se à sombra e pediu para morrer. E fez a oração: basta, ó Eterno, leva a minha vida, eu estou pronto para descer a sepultura com os meus antepassados. Faz sentido isso? Se você lê isso assim, pretensiosamente, você fala: como assim? Depois de uma vitória gigantesca, faz sentido ele fazer essa oração? Pedir para morrer? Sentir vontade de morrer? Talvez, naquele contexto, fosse difícil compreender, mas hoje, com a informação que a gente tem sobre a depressão, nitidamente, foi o segundo caso de depressão na Bíblia. O primeiro foi o de Jó. O segundo foi o caso de Elias. Ele foi atacado por um excesso de adrenalina, de estresse, de tudo isso, que derrubou ele, jogou ele num lugar onde ele estava com medo, pedindo para morrer.
Talvez alguns aqui já tenham tido esses pensamentos de morte. Não é normal, o Elias teve, eu já tive. Exausto, ele caiu no sono debaixo desse arbusto, desse zimbro. A depressão pega a gente forte? Pega. A depressão pega o crente? Pega. A depressão faz com que você tenha pensamentos de morte? Faz. Não é anormal. Há esperança para uma pessoa que está com depressão? Sim, claro. Sim, claro. Mas como eu disse há pouco, com os recursos que a gente tem hoje, a gente precisa cuidar nos 3 fundamentos do que somos: corpo, alma e espírito. E foi assim que Deus tratou com Elias. Olha como a Bíblia é interessante. Foi assim que Deus tratou com Elias. Primeira coisa que Deus fez, Deus não começou a tratar com o espírito de Elias, ele começou a tratar com o corpo. Você escutou isso? Deus foi tratar a depressão de Elias, ele começou com o corpo. Porque enquanto ele dormia, um anjo acordou o Elias com uma surpresa. Isso já, versículo 5, do capítulo 19. De repente, um anjo o acordou e disse: levante-se e coma. As pessoas têm reações diferentes quando estão deprimidas. Eu, quando tive a minha depressão, eu não dormia e não comia. Fui emagrecendo. Tem gente que come demais e dorme demais. O caso de Elias era parecido com o meu. Ele devia estar acordado há muitos dias, devia estar ansioso demais, dormiu. Quando acordou, o anjo chegou lá e mandou ele comer. Olhando ao redor, para a sua surpresa, deparou perto da sua cabeça com um pão assado sobre brasas e um jarro de água. Ele comeu e voltou a dormir. Olha, Deus tratando o corpo em primeiro lugar. Então Elias comeu e voltou a dormir. O anjo do Eterno voltou, acordou depois de um bom sono e disse: levanta-se e coma um pouco mais. Você tem uma longa viagem pela frente. Ele se levantou, comeu, bebeu e partiu. Sustentado pela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Olha que interessante. Quando eu fui no psiquiatra, na minha depressão, o psiquiatra falou para mim: olha, você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercício. Mas esse psiquiatra é de alguns anos atrás, né? Deus foi assim que Deus tratou com Elias. Falou: olha, você precisa comer de forma saudável, descansar de forma saudável e se exercitar, para você tratar do seu corpo. Porque senão, não adianta nem a gente conversar, você não vai entender aquilo que eu falei agora há pouco. Se alguém está aqui com um alto grau de depressão, de estresse, talvez não está conseguindo focar no que eu estou falando. Porque é assim mesmo, nosso corpo é assim, é uma química que às vezes está rodando dentro da gente. Então, ele fez isso, comeu, descansou, aí andou todo esse período, fez o exercício dele, chegando lá em Horebe, mas ele não estava curado ainda, chegando em Horebe, ele entrou numa caverna e dormiu, de novo. Aí nessa hora, depois de ter sido alimentado, conduzido e descansado, era a hora de Deus começar a tratar com o espírito dele. E a palavra do Eterno veio a ele de uma forma impressionante. Deus falou assim para Elias: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Olha a pergunta de Deus para Elias: Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Essa questão é muito significativa, porque é a pergunta que Deus faria para mim hoje ou para cada um de vocês, que talvez esteja experimentando uma depressão, esteja vivenciando uma depressão. O que você está fazendo aí, nesse lugar, nessa caverna?
Aí Elias respondeu com um monte de argumentos, igualzinho eu e você fazemos. Deus, mas eu tenho me esforçado, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse povo nosso é burro, Deus. Eu ensino, eu mostro, mas eles ficam adorando outros deuses. Eu estou cansado, só sobrou eu. Mataram todos os profetas, eu estou aqui, argumento com Deus. Como que eu vou sair da depressão se isso ainda continua acontecendo? Como que eu vou deixar disso se está acontecendo isso? Esse povo não entende o que eu falo. Deus, ele deu um monte de resposta, E Deus olhou para ele e falou assim: saia dessa caverna e fique no monte, diante do Eterno. O Eterno passará ali. Deus falou assim: olha, eu quero falar com você, eu quero me mostrar a você, eu preciso que você saia dessa caverna. Aí Elias começou a ouvir um vento muito forte, derrubando as árvores. Ele falou: deve ser Deus chegando, e o vento foi embora e não era Deus. Aí em seguida do vento teve um terremoto. Nossa, caiu pedra para tudo que é lado, um terremoto. E o Elias falou: deve ser Deus chegando, não era Deus. Depois do terremoto, fogo, as coisas começaram a pegar fogo. Elias falou: deve ser Deus, não era Deus. Qual o recado disso? Acho que a Bíblia não tem uma vírgula que não tem um recado para nós. Olha, quase em 100% das vezes, ou na maioria das vezes, Deus não vai se manifestar de uma forma sobrenatural, não sei o quê, gritaria, cai no chão, desmaia, levanta, é Deus, unção de não sei o quê, unção daquilo, unção Flamengo, unção Palmeiras. Não é assim, não é esse o Deus da Bíblia, não é esse. Então Deus não estava no fogo, nem no vento, nem no terremoto, não estava em lugar nenhum. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Deus fala sussurrando com a gente. Não precisa gritaria, não precisa nada. Deus fala sussurrando com a gente. Quando Elias sentiu a brisa, ele cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. E uma voz suave perguntou: então, Elias, diga-me outra vez, o que você está fazendo aqui? Elias começou a repetir o discurso, o mesmo discurso. Se você ler lá depois, você vai ver a mesma coisa. Não, Deus, mas esse povo que não sei o quê, né? Provavelmente Deus deve ter feito: psss. Fica quieto. O que você está fazendo aí? Seu lugar não é aí. Eu não te criei para você ficar nessa caverna. Para mim, do meu ponto de vista, diria Deus, não mudou absolutamente nada. Nada, nem o seu medo, nem sua tristeza, nem sua vontade de morrer, não mudou nada entre nós, nada. A única coisa que eu sei é que você não está no lugar que você devia estar. Esse não é o seu lugar. A depressão, ela é passageira, como qualquer uma das outras aflições, ela é passageira. Ela não pode se instalar na nossa vida, e eu sou depressivo, sou deprimido. Não. No máximo, eu estou, mas vou sair. Isso é muito importante, porque tem muita gente que não acha que pode sair. Muita gente que fica aprisionada e começa a conviver e se acostumar, e acha que aquele é o lugar que ela tem que ficar. E Deus está falando: olha, não é o seu lugar. O que você está fazendo aí? Não é aí o seu lugar. Não é aí o seu lugar. E Deus tinha tanta certeza daquilo que ele falou assim para Elias: Elias, volte pelo caminho por onde você veio, através do deserto, até Damasco. Volte lá. Não é a mudança de cidade ou de situação que vai mudar o que está dentro de você. Esse medo, não é você estando aqui numa caverna, não, volte para o lugar de onde você veio. E aí Deus fala mais, e isso é muito lindo se você entender o contexto. Deus fala assim: olha, chegando lá, Elias, sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você vá ungir Azael, rei sobre a Síria, e depois será a sua vez de ungir Geu, o filho de Ninsi, rei de Israel. Deus já estava preparando um rei
para o lugar de Acabe. E depois, por fim, você vai ungir Eliseu para suceder você como profeta. Olha o que isso quer dizer para nós, para mim e para você. Deus está falando, Elias, Paulo, João, Silvia, Marcos, não mudou absolutamente nada, você ainda é o meu escolhido, você é o meu filho amado, não mudou nada. Elias, no seu caso específico, volta lá, o que você fazia? Você ungia rei, você vai continuar ungindo rei, não mudou nada. Tudo isso que aconteceu foi dentro, não foi na sua alma, foi no seu coração, não mudou nada. Eu sou o mesmo Deus, você é o mesmo filho para mim. Então volta a fazer o que você fazia. Eu te chamei para isso, para ungir as pessoas, para curar as pessoas, para abençoar as pessoas. Volta, porque nada mudou, nada mudou. Entenda, Elias, de uma vez por todas, e Paulo e qualquer um de vocês, que essa caverna não é o seu lugar. Não é o seu lugar onde você está. Esse lugar não te pertence, não é para você. Se você chegou no momento de não acreditar mais em si mesmo, Deus continua acreditando no seu potencial. Para Deus não mudou nada. Então o que você está fazendo aí? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Aqueles que estão lidando com depressão, aqueles que estão com alguém na família lidando com depressão, o que você está fazendo aí? Esse aí não é o seu lugar, saiba disso, saiba disso. Precisa tratar o corpo? Trata o corpo. Precisa tratar as emoções? Trata as emoções. Precisa tratar o espírito? Trata o espírito. Mas esse lugar não é o seu, isso é Deus que está falando para você, meu irmão. Para mim, esse lugar não é o seu. E o ministério de Elias acabou com honra. Ele foi arrebatado aos céus. A coisa mais louca o que aconteceu com ele. Deus o honrou de todas as maneiras. Porque ele creu, saiu da caverna, voltou a fazer o que ele foi chamado para fazer, e Deus continuou o abençoando. Se você ainda tem alguma dúvida de que Deus pode tirar você dessa caverna, quero que você creia que Deus está olhando para você e dizendo, esse não é o seu lugar. E para deixar isso bem claro, uns 300 anos depois disso ser escrito, um outro profeta, Isaías, falando sobre Jesus que viria 600 anos depois, Isaías falou, olha, ele vai levar sobre si as suas pisaduras, as suas doenças, e sobre as feridas que vão ser produzidas em Jesus, eu vou ser curado. Quer dizer, todas as minhas dores, todas as minhas doenças, todas as minhas depressões, todas as minhas mágoas, todas as minhas emoções ruins, foram crucificadas com Cristo naquela cruz. Você crê nisso? Se você crê nisso, a depressão não é o seu lugar final. É uma estação que você está passando, mas você precisa crer que Deus olha para você e vê você em outra situação. Para Deus não mudou absolutamente nada. Então faça o que você precisar fazer. Se você precisa cuidar do seu corpo, se precisa tomar remédio, tome remédio, cuide do seu corpo. Se precisar ir num psicólogo, vá num psicólogo. Eu recomendo, é bom você falar sobre as suas emoções. Dobre o seu joelho, fale com o seu Salvador, coloque-se diante de Deus e fala, Deus, socorro, preciso de ajuda. Trate o seu corpo, sua alma e seu espírito. Mas não aceite nunca mais que isso é um carimbo que está sobre você, que você é um deprimido, que você tem depressão. Não, você está, mas você vai sair em nome de Jesus. Eu creio nisso. Vocês creem? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu quero saber se vocês estão prontos para dizer o seguinte, depressão, você não manda em mim. Jesus manda. Vamos falar todo mundo junto? Depressão, você não manda em mim. Jesus manda. Está fraco, né? Mais forte agora. Depressão, você não manda em mim. Jesus manda. Jesus morreu
para te libertar disso. Jesus deu a vida dele para que você saia dessa situação. Creia nisso, faça o que você precisa fazer e saia disso em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus, é um assunto muito delicado, muito difícil, muito complexo. E é provável que muitas pessoas nesse momento estão aqui passando por uma depressão, sofrendo, Senhor Deus, com esses ataques na área do corpo, da alma, do espírito. Mas eu creio, Senhor Deus, que como o Senhor tratou com Elias, o Senhor pode tratar com cada um de nós. E como o Senhor libertou Elias e o tirou daquela caverna escura e fria e gelada, o Senhor pode tirar cada um de nós desse lugar, que não é o nosso. Então, em nome de Jesus, que sua glória resplandeça nos corações, que a sabedoria dessas palavras da Bíblia cristalize nas nossas mentes, que a gente possa tomar os passos que aprendemos hoje, Senhor Deus, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e que em nome de Jesus, todo aquele que estiver lidando com a depressão seja curado para a honra e glória do nosso Deus eterno, Criador do universo. Eu creio nisso e oro de todo o meu coração.